Estamos de volta com o programa Educação em Movimento. Hoje, conversando sobre os diálogos necessários que precisam ser estabelecidos entre a família e a escola. No bloco passado, não é? A Eliane falava, não é? Essa relação é uma relação de parceria ou é uma relação de corresponsabilidade? Você que está lá, né, Flávia, na escola, não é? Tentando dialogar com essas famílias, como é que você pensa esta relação, né? Sandra, o que a gente vem percebendo hoje é que a relação família e escola, ela é muito mais marcada por um processo de culpabilização do que de responsabilização compartilhada. Sei. Tem uma questão que nós precisamos Isso é importante, né? entender, que nós adultos e educadores, pais ou professores, nós temos a função social de autoridade. Sim. E nós não podemos abrir mão, não é? E entender o seguinte, que quem educa incomoda, frustra, contraria, faz pensar e gera aprendizagem, gera crescimento. Então, educar é uma tarefa árdua, difícil para todos nós professores e pais, principalmente num contexto como o nosso, que quer garantir a satisfação imediata das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muitas vezes nós nos colocamos naquele lugar de patrocinadores do bem-estar, da satisfação imediata, porque não suportamos mais ver os nossos filhos ou os alunos tristes, frustrados, né, entristecidos infelizes, por alguma razão, né, na escola. E isso faz parte da vida. Então, a gente costuma muito conversar com os pais, e uma intenção grande da nossa escola é instrumentalizar esses pais para que eles exerçam essa função Flávia, social de autoridade. Pois é, como é que vocês fazem isso? Eu acho que para o nosso telespectador é muito importante, né, entender como que no colégio, né, que mecanismos vocês criam para que estas famílias se aproximem da escola, né, de modo a favorecer as relações, as aprendizagens, a formação. A escola, na verdade, ela tem intensificado cada vez mais esses espaços de encontro, de interação e de diálogo. A escola tem convidado as famílias. É através de atendimentos individuais, é através de reuniões coletivas ou através de reuniões temáticas, de espaços de convivência, de brincadeira, espaços prazerosos. Porque uma das questões que a gente vem discutindo muito na escola é que a gente trabalha muito pelo viés do negativo, do que não dá certo. Ou seja, a família convidada... Ela já entra em pânico, aconteceu algo. Aconteceu um problema, quer dizer, a família é chamada para problemas, né? Exato. De alguma coisa. E a gente está percebendo a necessidade de trabalhar pelo viés do positivo, do que está dando certo, para que essa família se sinta mais acolhida na escola, mais compreendida na escola. Se sinta mais feliz, né, gente? Porque educar está muito desafiador. Está doído. Para os pais tem sido muito doído. E a gente vê uma geração de pais que perdeu as referências. Sei. Né? É uma geração mais protetora, super protetora, é uma geração mais permissiva e que tem dificuldade de entender, por exemplo, que limites são protetivos e essenciais para a vida. São essenciais para o crescimento, né? Que a dor faz parte da vida, né? E é fundamental para o sujeito adquirir resiliência e capacidade de lidar com as frustrações. Entendi. Então, assim, a gente procura trabalhar com os pais que nós não precisamos poupar da vida, mas encorajar para a vida. Que ótimo. E educar para a autonomia dos nossos alunos, não para a soberania deles, não para que eles sejam soberanos. Eliane, quer dizer, a sua experiência numa escola particular, né? Na escola pública, você acha que estes mecanismos, não é, de participação e de diálogos com as famílias dos meninos também seriam possíveis? E eu pergunto isso porque, em geral, não é, a gente escuta muito assim: a família abandonou a escola e faz da escola o depósito dos seus filhos e atribui a ela a total responsabilidade pela educação, pela formação, enfim, não é? Pela criação de valores, etc. Como é que você vê isso, né, estando na Secretaria Municipal de Educação? Então, há famílias e famílias, né? Nós temos famílias que têm uma participação efetiva nas escolas, mas quando se chama uma reunião ampla, realmente a frequência é baixa das famílias. Muitas vezes é erro de estratégia, até do horário quando é convocada essa reunião. As escolas têm se preocupado quanto às estratégias, né? Coisas mínimas, né? Veja bem, gente. Horário. O horário da reunião. Os pais são chamados no horário de trabalho.
Quer dizer, como mesmo que ele isso, saiba, né? que ele tenha direito a um atestado, né, de comparecimento à escola, mas isso implica não é o que em resolve, problemas, né, no trabalho. Então, assim, as escolas buscam várias estratégias, seja no horário mais adequado, seja no modelo, né? Um modelo que não espante os pais, não crie esse temor de chegar até a escola. Então, há, por exemplo, as festas da família com a escola, a escola com pais ou escola de pais, onde há palestras temáticas em função desses desafios que ocorrem hoje na educação dos filhos. E há também as reuniões mais pontuais frente a alguns casos que aparecem no cotidiano escolar. A Secretaria tem utilizado nas 3 últimas administrações um modelo que é o Fórum Família Escola. Fórum Família Escola. Fórum Família Escola, onde a secretária de Educação se reúne com os pais para ouvi-los. Nós buscamos na atual administração, a professora Ângela Dalben, ela está buscando uma outra estratégia através da nossa gerência de articulação intersetorial, que é a busca de um contato mais direto da família com a escola. Então, nós estamos buscando 2 modelos. Um modelo de roda de conversa regionalizado. Que é bacana isso, né, Flávia? Que é um pouco você abrir a conversa sem uma pauta pré-estabelecida. Até porque a escola tem um vocabulário, a gente chama de pedagogês. Às vezes esse pedagogês espanta o Eliane, tradicionalmente a escola, ela se encastelou no seu lugar, não é? E não se abriu para a sociedade, para o entorno. E hoje, num momento tão complexo que a gente vive, as questões da violência, né, as questões do bullying, e inclusive as questões de uma adolescência juvenil. E de uma juventude muito próprias do tempo presente. Né? Quer dizer, ou a escola se abre ou ela vai fazer o quê, né? E eu acho que essa ideia da corresponsabilidade significa que os adultos, eles precisam se capacitar e entender seus papéis, né? Papéis de pais, papéis de professores, frente aos desafios que é educar na contemporaneidade. Não é fácil, São né? desafios que estão nos deixando sem referências. Nós poderemos dizer que estamos em um momento de transição subjetiva, né? Valorativa. Então, vamos para um lugar, mas não saímos ainda do outro. Então, né? esse jeito horizontalizado da roda de conversa pressupõe de que estamos construindo juntos. Isso é muito interessante, sim. Né? E fora isso, a ideia também da gente buscar, através de uma estratégia de contação de história, a participação das famílias na vida escolar. Então, você não participa enquanto mãe lá para saber da nota do seu filho, mas você vai ser capacitada para ir na escola fazer uma contação de história. Pois é, olha, essa é uma experiência tão interessante. Eu me lembro de uma escola que usou mais ou menos isso com crianças pequenas ainda, na infância, não é? Em que os pais, os avós foram convidados para falar das brincadeiras do seu tempo. Isso é ótimo. E isso foi muito rico, né? Porque são experiências lúdicas. Afetivamente, né? Aproxima e mostra que a família tem saberes. Porque a escola, às vezes, ela se fecha, porque ela tem um saber científico, né? E ela acha que esse saber é suficiente, né? É suficiente. Nós sabemos que hoje a capacidade de resposta para várias questões da subjetividade humana não passa necessariamente pela ciência. E nem pela escola, nem pela escola. Então, é preciso que a gente tenha uma relação mais horizontalizada para que corresponsavelmente possamos dar conta da educação na contemporaneidade. Então, acho... Flávia, conta pra gente aí uma história, não é? Desta sua relação com famílias. Com uma família, com um pai, uma avó, uma mãe. Uma história? Conta uma história pra gente aí. Nossa, deixa eu ver se eu lembro aqui de alguma história. Ô Sandra, talvez eu não consiga lembrar de uma história específica, né? Mas o que a gente tem visto hoje em dia, e as famílias têm nos procurado muito, o quanto que elas estão se sentindo fragilizadas, abandonadas e sem referências de como lidar com os filhos. Um medo muito grande de que esse filho entre numa depressão, um medo muito grande que ele venha a cometer um suicídio porque está muito entristecido. Então, é uma família que ela luta muito para que esse filho seja feliz.
E quando ela faz isso, ela começa a ser essa patrocinadora do bem-estar, da felicidade instantânea, muitas vezes ela deixa de educar. Ela tem medo de colocar os limites necessários. E essa família, as relações hoje são mais democráticas, sim, são marcadas por uma maior igualdade, mas elas ainda assim precisam ser relações hierárquicas, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão no processo para construir e conquistar a autonomia. Sim. Então, elas não são capazes do autogoverno, elas precisam do adulto, seja Sim. o pai, seja o professor. Quando esse pai ou esse professor não exerce essa função social de autoridade, essa criança ou esse adolescente fica em estado de abandono. E aí nós estamos diante de uma situação que é de negligência parental ou docente. Sim, quer dizer, é uma situação limite, não é? Exato. Então, o que a gente tem trabalhado muito com os pais é encorajá-los para que eles possam assumir esse papel de autoridade sem medo e sem culpa. Porque os pais educam muito, com muita culpa hoje. É verdade. Então, realmente esse é o grande desafio nosso, é encorajá-los para a ação educativa. E para que eles saibam que a escola está junto. Às vezes a gente evita usar o termo parceria, né? Muito mais, quer dizer, eu estar junto. Mas nós estamos juntos como participando, espaços de socialização, espaços de aprendizagem, espaços de educação que contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento do sujeito. Olha só, gente, essa conversa é muito boa e muito necessária, não é? A gente volta daqui a pouco, fazemos uma pausa, não saia daí, não é? Que já estamos conversando sobre as relações família-escola.